Olá, vamos dar continuidade à disciplina Avaliação Educacional. Iremos tratar nesta aula sobre os tipos, funções e modalidades da avaliação escolar e a questão da avaliação educacional. Temos por objetivo nesta aula, especificamente, produzir exemplos da avaliação escolar a partir dos tipos e funções da modalidade de avaliação escolar. Pois bem, temos como objetivo específico tematizar a questão do histórico e das funções da avaliação escolar. Contudo, essa unidade vai abordar como um todo o histórico e teorias da avaliação da aprendizagem, como disse, tipos, funções e modalidades da avaliação escolar, ver o contexto da Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional 9394/96, no que ela nos traz sobre a concepção de avaliação. Também nessa unidade estudaremos avaliações externas e avaliação e currículo. Bom, vamos iniciar então a tratar sobre as funções da avaliação escolar. Então, nós vamos ver que a avaliação escolar, ela cumpre algumas funções. Primeiramente, ela tem a função de diagnosticar, certo? Então, o que seria diagnosticar? Que seria no processo avaliativo diagnosticar. E o que diagnosticar? Não é isso? Então, diagnosticar diz respeito ao trabalho do professor quando ele passa a conhecer o seu aluno, né? Caracterizando seus interesses, suas necessidades, conhecimentos ou habilidades previstas pelos objetivos educacionais propostos e a identificação de causas de dificuldade de aprendizagem, certo? E aí, sobre essa ideia da avaliação escolar como diagnóstico, nós temos dois importantes autores que são o Bloom e o David Ausubel. Então, a função diagnosticar tem muito a ver relacionado, e a gente pode fazer essa relação, de quando a gente vai ao médico. O que nós fazemos, né? Se nós estamos sentindo algo, nós vamos, ou não, né? Nós vamos ao médico para o médico estudar, nos avaliar, fazer um levantamento do que nós estamos carecendo em termos, né, de saúde, de necessidades, né, para que ele possa traçar um plano para que a gente possa, se não estiver bem, ficar bem, né, ficar com saúde. Então, a função da avaliação escolar enquanto diagnóstico é exatamente da mesma forma, né? Onde o docente vai fazer um levantamento das necessidades dos alunos, né? Do nível de aprendizado desses alunos, as habilidades, né? Se estão de acordo com o que está sendo colocado como objetivo educacional. Então, por isso é que se diz que ela tem função de diagnóstico. Numa outra ideia de avaliação, que ela cumpre essa função formativa, né? O que é esse aspecto formativo da avaliação? Então, esse aspecto formativo da avaliação busca
contra-informar o professor sobre os resultados, né, sobre a verificação, melhor dizendo, dos resultados alcançados durante ou no final da realização de uma etapa do processo ensino-aprendizagem, certo? E aí, para que isso? Né? Então, para que ele verifique realmente se os resultados estão sendo alcançados, para que ele possa tomar alguma atitude, tomar alguma decisão, caso esses resultados estejam deixando a desejar, certo? Então, essa função formativa, né, ela pode se dar, como dizemos, ao final da realização de uma etapa do processo ensino-aprendizagem ou durante o processo ensino-aprendizagem. E aí nós temos o importante estudioso da função avaliativa, né? Importantes estudiosos, melhor dizendo, da avaliação nessa função formativa, né? Que nos legou estudos sobre isso, o estudioso Ralph Tyler e também o Bloom. Gente, também, além dessa função formativa da avaliação, voltando aqui, também se tem por função da avaliação, o que se chama de avaliação somativa, que esse tipo de avaliação, ela vai se dar ao final do processo ensino-aprendizagem, de modo que o professor venha replanejar o trabalho com base nas informações obtidas, certo? Continuando, nós temos também aqui um importante estudioso chamado David Ausubel, que ao se tratar de avaliação na função formativa ou somativa, ele vem nos colocar que ambas as funções de avaliação têm a possibilidade, né, de favorecer o desenvolvimento individual dos estudantes, né, fazendo a estimulação do crescimento dos mesmos, para que se conheça melhor e se desenvolva a capacidade de autoavaliar-se, certo? Então, fazendo uma síntese, quanto às funções da avaliação, ela cumpre um papel tanto de diagnóstico, né, que aí essa etapa se dá no início do processo, para que o professor conheça, né, os seus alunos. Ela cumpre também um papel formativo, tá? Que se dá durante o processo do processo ensino-aprendizagem, e ela cumpre uma função somativa, que aí é um tipo de avaliação que se dá ao final de uma etapa, né, do processo ensino-aprendizagem. E é importante destacar nessas três avaliações, tipos de avaliação, e aí tem esse estudioso, o Osmo, que ele vai colocar que nesse processo não é somente importante a avaliação feita pelos professores, e também, como também que o aluno desenvolva, né, a capacidade de se autoavaliar, né, para que ele crie, né, ele mesmo desenvolva, tenha essa capacidade de autocrítica, de autoavaliação, de modo que ele
possa se conhecer melhor, não é? E desenvolver esse espírito crítico de si mesmo, como já falamos. Muito bem, sobre os procedimentos da avaliação, nesses autores, principalmente no Ralph Tyler, no Bloom, no David Ausubel, né? Eles vão se diferenciar com relação à ênfase nos procedimentos da avaliação. Mas eu vou fazer aqui um apanhado que nesses autores citados por nós, se enfatiza como procedimento da avaliação testes com lápis e papel, observação, entrevistas, questionários, exames por meio de dissertação, né? Escritos orais e, como já se falou, observações e autorrelatos. Importante destacar, como eu mencionei, né? Nesse caso, no que diz respeito a quem compete avaliar o aluno. Importante dizer que, além dos professores, né, esses autores, como o Ausubel, certo? Vem trazer, também destaca, não só os professores, como também os alunos, né, como avaliadores de si mesmo, como eu falei da questão da autoavaliação, os pais também, e os gestores escolares, que aqui está sendo chamado de administradores, ok? Bom, falamos das funções da avaliação. Aqui nós vamos, então, fazer uma correlação. A avaliação vai cumprir suas funções, né, de diagnóstico, de formativa e somativa, e aqui essas funções estão relacionadas às modalidades da avaliação escolar. Então, nós vamos ver que também, enquanto modalidade da avaliação escolar, ela é do tipo da avaliação chamada diagnóstica, certo? Então, como é que se caracteriza essa avaliação? Como nós falamos já, a avaliação diagnóstica é realizada no início do período letivo ou de um novo conteúdo programático. Seu objetivo é identificar o nível de conhecimento e as habilidades dos alunos antes de iniciar o processo de ensino. Então, quais são os propósitos dessa modalidade de avaliação? Ela tem como propósito determinar o ponto de partida para o ensino, identificar lacunas no conhecimento e dificuldade de aprendizagem, personalizar o plano de ensino para atender às necessidades específicas dos alunos. Então, esse tipo de avaliação diagnóstica, as escolas têm algumas práticas que a gente pode dar como exemplo. No início de um ano letivo, geralmente a escola se organiza, se planeja para geralmente uma semana, fazer uma semana de avaliação dos alunos, não é? Para conhecer esses alunos, saber o nível de aprendizado desses alunos. Então, aí nós podemos dizer que a escola está realizando uma modalidade de avaliação no início do período letivo, chamada de avaliação diagnóstica. Continuando, também nós vamos encontrar o tipo de avaliação formativa, que ela também vai cumprir uma função de avaliação chamada formativa. E o que é uma avaliação formativa e quando acontece? Então, a avaliação formativa ocorre durante o processo de ensino-aprendizagem. Ela é contínua e a gente, além de contínua, a gente costuma cunhar essa avaliação de processual. Então, ela é contínua e visa monitorar o progresso dos alunos, fornecendo feedback tanto para os estudantes, quanto para os professores, quanto para os pais, quanto para os gestores escolares. Então, quais são os propósitos desse tipo de avaliação, ou melhor dizendo, dessa modalidade? Então, ela visa orientar e ajustar a prática pedagógica,
visa informar os alunos sobre seu progresso e áreas a serem melhoradas, visa fomentar o desenvolvimento contínuo de habilidades e conhecimentos. Na sua modalidade da avaliação formativa, ela é realizada ao final de um período letivo, de uma unidade de ensino ou de um curso. Então, aqui ela visa medir, né? Esse tipo de avaliação é para medir o aprendizado dos alunos após a conclusão de um bloco de conteúdo ou curso inteiro, certo? Então, aí, a medir no sentido de que nós sabemos, né, que existe uma organização com relação a isso, de proceder à avaliação somativa ou por meio de notas ou por meio de conceitos, né? Então, aí a gente traz como experiência, nós enquanto profissionais e estudantes, né, que já fomos da educação e vocês também, que aí a gente sabe que geralmente para ser aprovado numa determinada disciplina ou área, você a nota aritmética, né? Então, que é uma média de 7. Geralmente as escolas se organizam dessa forma, certo? Então, quais são os propósitos dessa avaliação chamada somativa? Os propósitos diz respeito a determinar o nível de domínio dos alunos sobre o conteúdo ensinado, atribuir notas ou conceitos que contribuam para a promoção dos alunos e como também avaliar a eficácia do ensino e a qualidade do material didático, certo? Então, pessoal, sobre os tipos e modalidades da avaliação, era isso que nós queríamos focalizar, né, fazendo uma recapitulação aqui sobre os tipos, funções e modalidades da avaliação escolar. Então, ela cumpre uma função diagnóstica, formativa e somativa, que ao final, como vocês podem acompanhar por essa imagem, né, que eu trouxe, aí que é esse momento de coroamento de toda essa trajetória, né, onde se passa por todas as etapas, né, as disciplinas, e aí nós temos o coroamento de toda essa trajetória, e aí vocês podem acompanhar essa imagem dessas garotas aqui sorridentes, né, numa cerimônia de colação de grau que é o que nós, né, todos nós almejamos, como eu costumo dizer, né, já com o canudo na mão, e que todos os percursos que nós fizemos, né, na escola é o momento aí que realmente traduz, que é um momento de alegria. É óbvio que o processo não é fácil, né, principalmente quando se trata da avaliação, por conta de todas as celeumas em torno da avaliação. Mas aí, nesse processo aqui formativo de vocês, estudando essa disciplina, o que se espera, né, de vocês enquanto futuros professores é que possam, né, adotar uma concepção e uma prática de avaliação diferenciada. Então, a aula se encerra por aqui sobre esse assunto e vamos dar continuidade com outras temáticas.